Preparem-se, pessoal, porque hoje a gente vai mergulhar num clássico da ficção científica. Isso aí. A Cidade e as Estrelas, de Arthur C. Clarke. Uma obra que nos transporta para Jaspar, uma cidade utópica, futurista, mas com um toque meio assustador, sabe? Sim. Imagina só. Imortalidade, tecnologia super avançada. Só que tudo congelado no tempo, por mais de 1 bilhão de anos. Pois é, a gente se depara com uma sociedade que, digamos, alcançou a perfeição. Mas será que vale a pena abrir mão de tudo que nos torna humanos? Tipo, trocaram a vibração, o dinamismo da vida pela segurança de um mundo completamente controlado. E nesse cenário, que a gente conhece o Alvin, o único habitante de Jaspar que nasceu naturalmente em Eras. Esse é único, anomalia no sistema. Que loucura. E essa singularidade, né? Desperta nele uma curiosidade, uma vontade de romper com tudo. Sim. De ir além dos limites de Jaspar. Ele não se contenta com as respostas prontas, né? Não. Com a história contada pelos tais monitores. Monitores? Que parada é essa? É como se fossem dispositivos que registram o passado da cidade. Tipo a realidade virtual? Mais ou menos isso. Só que o acesso a eles é controlado pelo Conselho. Conselho? É a elite que governa Jaspar. E eles não gostam nada da curiosidade do Alvin. Questionar o sistema, sabe? É o primeiro passo para a mudança. Entendi. E a mudança é a última coisa que eles querem. Faz sentido. Mas e aí o Alvin se conforma? De jeito nenhum. Ele não desiste e nessa busca por respostas encontra um aliado bem peculiar. Quem? O Kedron. Ou Bufão. Ou o Bufão. Que figura? É uma figura enigmática que parece saber muito mais do que deixa transparecer. É misterioso. Ele representa a dissonância, sabe? Aquilo que não se encaixa na falsa harmonia de Jaspar. É tipo a ovelha negra da família. É isso. E a influência dele sobre o Alvin é fundamental. Pra quê? Para que ele comece a questionar tudo que sempre aceitou como verdade. Uau! E essa busca por respostas leva o Alvin a uma descoberta. Que descoberta? A existência de Liz. Olha só. Uma sociedade secreta que escolheu um caminho totalmente oposto ao de Jaspar. Interessante. Eles vivem em contato com a natureza, aceitam a finitude da vida, rejeitam a imortalidade artificial. Que contraste, né? Total. Imagina o choque do Alvin ao descobrir um outro mundo. Verdade. Um mundo vibrante e cheio de vida, fora dos muros de Jaspar. É como se ele tivesse encontrado um paraíso perdido. Exato. Mas como ele chega lá? Boa pergunta. Escapar de Jaspar não deve ser fácil. Não, imagina. E é aí que a trama fica ainda mais emocionante. Conta. O Alvin descobre uma rede de túneis subterrâneos. Túneis? Vestígios de um passado esquecido que o levam para fora da cidade. Que aventura, hein? É uma jornada arriscada, cheia de perigos. Olha só. Mas que representa a única chance do Alvin conhecer a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre o mundo, sobre si mesmo. Caramba, parece aqueles filmes de ficção científica. Total. Cenários futuristas, personagens em busca de respostas. Só falta saber como os habitantes de Liz recebem o Alvin, né? Essa é a grande questão. Afinal, ele vem de Jaspar. Um lugar que eles provavelmente consideram uma aberração. Já estou imaginando. A recepção não deve ser das mais calorosas. E que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Prepare-se para mergulhar num choque cultural. Que legal. Com direito a debates filosóficos, questionamentos sobre a natureza humana, conflitos que colocam em xeque a própria noção de civilização. Nossa. A jornada do Alvin está só começando. Verdade. E nós vamos acompanhar cada passo, cada descoberta, cada dilema. Que demais. Já estou ansiosa para saber o que vem por aí. Mas, por enquanto... Nós vamos dar uma pausa. Vamos respirar um pouco, processar tudo que a gente descobriu até aqui. Porque foi muita informação. Na próxima parte, a gente mergulha ainda mais fundo nos mistérios de A Cidade e as Estrelas. Combano. Explorando a relação do Alvin com Liz e as consequências da fuga dele de Jaspar. Fiquem ligados porque a aventura continua. Isso aí. Na última parte a gente viu o Alvin finalmente escapando, né, daquela estagnação toda de Jaspar e chegando em Liz. Um lugar completamente diferente, vibrante, cheio de vida. Mas me diz uma coisa, como será que os habitantes de Liz recebem esse forasteiro? Afinal, ele vem de uma cultura que eles provavelmente consideram, sei lá, estranha, até perigosa, quem sabe? A recepção é cautelosa. Imagina, Liz escolheu um caminho de harmonia com a natureza, aceitando o ciclo natural da vida e da morte.
A imortalidade artificial de Jaspar, para eles, é vista com desconfiança, como uma perversão da ordem natural, sabe? Faz sentido. É quase como se eles vissem o Alvin como um morto-vivo, alguém que se agarrou à vida de forma artificial, negando a beleza da finitude. E o Alvin? Como ele lida com essa desconfiança? Ele tenta se integrar, mostrar que não é uma ameaça. Ele se esforça bastante para ser aceito, para mostrar que veio em paz, sabe? E que deseja aprender com a cultura de Liz. Mas as diferenças culturais são profundas. Ele sente um estranho em um mundo que, por mais bonito e acolhedor que seja, ainda o trata com reserva. Que situação, hein? É como se ele tivesse trocado uma prisão por outra. Em Jaspar, ele era prisioneiro da estagnação, da falta de liberdade. Em Liz, ele é prisioneiro do preconceito, da desconfiança. Pois é. E pra complicar ainda mais a situação, o Alvin não tá sozinho. Ele leva com ele o Vanamonde. O Vanamonde. A entidade enigmática que ele e o Rava encontraram lá nos confins do Sistema Solar, lembra? Ah, sim. O Vanamonde, aquele ser com uma mente poderosa, mas com a inocência de uma criança. E falar que os habitantes reagem à presença dele. Imagino que um ser como o Vanamonde deve causar, sei lá. Bastante curiosidade. Mas também um certo receio, né? A reação é de espanto. E perplexidade. Afinal, Vanamonde desafia a compreensão deles, os poderes dele, a sabedoria, a natureza. Tudo nele é um enigma. Alguns veem o Vanamonde como uma ameaça. Um ser que pode desequilibrar a harmonia de Liz. Outros, como Hilvar, acreditam que ele pode ser a chave para um novo patamar de conhecimento e evolução. Nossa, a trama tá ficando cada vez mais intrigante. E o Alvin? Como ele se posiciona em relação ao Vanamonde? Ele se torna um protetor. Um guia para esse ser que parece tão perdido, tão vulnerável. O Alvin sente uma grande responsabilidade por ele. Se vê como um guardião, alguém que precisa proteger esse ser único e ajudá-lo a encontrar seu lugar no universo. Mas essa missão se torna cada vez mais difícil, à medida que as tensões aumentam em Liz. Entendi. Afinal, a presença do Alvin e do Vanamonde está colocando em xeque o equilíbrio delicado daquela sociedade. E me diz, como essa crise se desenrola? Ela leva a um confronto aberto entre o Alvin e os líderes de Liz. O conflito é inevitável. A Seranis, a líder de Liz, expressa suas preocupações, de forma bem clara e direta. Ela teme que a influência de Jaspar, representada pelo Alvin, corrompa a cultura de Liz, destruindo tudo que eles construíram ao longo de séculos. E como o Alvin reage a essa acusação? Ele tenta argumentar, mostrar que suas intenções são boas. Ou será que ele se deixa levar pela frustração e toma uma atitude impulsiva? Ele tem que argumentar, mostrar que veio em paz e que deseja apenas compartilhar conhecimento e aprender com a cultura de Liz. Mas as palavras dele se perdem em meio ao medo e à desconfiança. A frustração toma conta e ele acaba cometendo um erro, que vai ter consequências sérias. Um erro? Que é o que ele comete, não me diga aquele. Impulsionado pela frustração e pelo desejo de proteger Vanamonde, o Alvin decide partir de Liz, levando Vanamonde com ele, de volta para Jaspar. Não acredito. É uma decisão impulsiva, tomada num momento de desespero e que coloca em risco não só o futuro do Vanamonde, mas também a frágil paz que existia entre as duas sociedades. Nossa, que reviravolta, é tão reviravolta para Jaspar. Mas agora ele não está mais sozinho. Ele carrega consigo o peso de uma decisão difícil, a responsabilidade por um ser extraordinário e o desafio de reconciliar duas culturas que parecem nadar em lados opostos. Exatamente. E essa volta de Jaspar com o Vanamonde Tiracolo marca o início de um novo capítulo na história do Alvin. Um capítulo cheio de desafios, perigos e revelações surpreendentes. Na última parte a gente viu o Alvin voltando para Jaspar, né? A cidade que ele tanto lutou para deixar para trás, só que agora ele não volta de mãos vazias. Ele traz consigo o Vanamonde, um ser com poderes que desafiam a compreensão. Imagino que a chegada deles deve ter causado um verdadeiro rebuliço em uma sociedade tão apegada à ordem e à previsibilidade. A chegada do Vanamonde é um choque para Jaspar. Lembre-se, a cidade se fechou para o mundo exterior, a Eras, buscando a segurança na imortalidade e na estagnação. A presença de um ser como o Vanamonde com sua sabedoria ancestral e poderes inimagináveis é como uma rachadura nessa redoma de ilusões. É como se ele trouxesse consigo o sopro do universo, a prova de que existe algo além dos muros de Jaspar. E como os habitantes reagem a essa ruptura? Eles se mostram abertos ao novo, ou se agarram ainda mais àquilo que conhecem? As reações são diversas. Uns se sentem fascinados pelo Vanamonde, curiosos para desvendar os segredos dele e aprender com a sabedoria. Outros, no entanto, se sentem ameaçados, receosos de que a presença dele desestabilize a ordem e a segurança que tanto prezam. E o Alvin? Como ele se posiciona em meio a essa turbulência? Ele assume o papel de mediador, tentando aproximar o Vanamonde e os habitantes de Jaspar. O Alvin se torna um defensor do Vanamonde, tentando mostrar aos seus conterrâneos que ele não representa uma ameaça. Ele busca despertar a curiosidade, o desejo de conhecer o universo,
além dos muros de Diaspar. Mas a tarefa não é fácil. Ele se depara com a resistência do Conselho, que vê o Vanamond um símbolo de caos e desordem. Parece que o Alvin voltou para uma cidade que, apesar de ser o seu lar, se tornou ainda mais estranha e hostil do que antes. E o que acontece? Esse conflito se intensifica. O conflito chega a um ponto crítico. Quando o Conselho tenta controlar Vanamond, limitando os poderes e a liberdade. Eles temem que a influência dele desperte nos habitantes de Diaspar o desejo de abandonar a cidade, de romper com a estagnação. Que é a ironia, né? Eles se fecharam em Diaspar para garantir a segurança e a imortalidade, mas acabaram aprisionados em um ciclo de medo e controle. E como o Alvin reage a essa tentativa de subjugar o Vanamond, ele se rebela contra o Conselho. Sim, ele se rebela. Ele não pode permitir que o Vanamond seja aprisionado, transformado mais uma ferramenta de controle. Ele compreende que a verdadeira evolução reside na liberdade, na capacidade de questionar, de explorar, de se conectar com o universo além dos muros de Diaspar. Uau, parece que a trama está chegando a um ponto de ruptura, de transformação. E o que acontece? Essa rebelião do Alvin leva a uma mudança em Diaspar. A rebelião do Alvin, com o apoio do Vanamond e de outros que se unem à causa, leva a uma mudança profunda em Diaspar. A cidade que por milênios se manteve fechada, isolada, finalmente se abre para o mundo exterior. As muralhas que a aprisionavam caem, permitindo a entrada da luz do sol, do ar fresco, da vida que pulsa além de seus limites. Que momento incrível! É como se Diaspar estivesse renascendo, respirando pela primeira vez em eras. E os habitantes, como eles reagem a essa transformação? Eles abraçam o novo, ou se perdem em meio ao desconhecido? Há medo, há incerteza. Mas também há esperança. A abertura de Diaspar representa a chance de romper com o passado, de trilhar um novo caminho, de reencontrar a essência daquilo que significa ser humano. Nesse processo de reconstrução, o Vanamond se torna um guia, compartilhando sua sabedoria, ajudando os habitantes a se conectarem com o universo e consigo mesmos. Que final emocionante. É como se a história do Alvin do Vanamond nos mostrasse que a verdadeira evolução não está na busca pela imortalidade, ou na fuga dos desafios, mas na coragem de questionar, de se abrir pelo novo e de construir um futuro mais livre, mais conectado. Exatamente. E essa mensagem de a cidade e as estrelas é atemporal, nos inspirando a buscar o conhecimento, para defender a liberdade e a construir um futuro onde a humanidade possa alcançar todo o seu potencial. Uma aventura épica que nos faz refletir sobre o significado da vida, da liberdade, da busca pela verdade. Para quem ficou curioso para se aventurar nesse universo, fascinante, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. E não deixem de compartilhar suas impressões com a gente usando #OdisseiaTextual. Esperamos que tenham apreciado a jornada. Até a próxima!